Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Leandro Pereira e no vídeo de hoje nós iremos refletir sobre os dons espirituais provenientes do Espírito Santo de Deus. Vai ser bênção. Vamos lá para mais esse vídeo. Gente, nós vamos falar a respeito dos dons espirituais a partir de uma perspectiva pentecostal, ok? Talvez você não saiba, mas nos dias de hoje há aquelas igrejas que creem que os dons espirituais são válidos para os dias de hoje. Há igrejas, porém, que eles acreditam que os dons espirituais são apenas para a época dos apóstolos, lá da época de Jesus, no primeiro século. É lógico que meu intuito aqui não é provar nada para ninguém, até porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela não precisa provar nada para ninguém. Deus não precisa provar nada para ninguém. Então, só para nossa reflexão nos dias de hoje, se os dons espirituais não fossem válidos, não existissem nos dias de hoje, como que você explica tantos milagres, maravilhas, prodígios nos céus e na terra nos dias de hoje? Então, fica para nossa reflexão. Nós vamos começar lendo a palavra de Deus em 1 Coríntios 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o Espírito de Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então comece entendendo aí já. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então veja que o que é a definição dos dons espirituais? Gente, são capacidades sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo de Deus para o serviço na obra de Deus. Sendo a obra de Deus e não do homem aqui da terra, logo, Deus dá ferramentas aos seus servos, aos seus filhos, às suas filhas, para quê? Para trabalhar na obra de Deus. É muito interessante você pensar nisso. E qual que é o propósito dos dons espirituais? Gente, o propósito é um só, é edificar a igreja, propagar o evangelho e manifestar o amor de Deus aqui na terra. Este é o propósito dos dons espirituais. Só que há uma diferença muito grande entre dons espirituais e talentos. As pessoas confundem muito esses dois termos. Por quê? O que é o talento? Gente, talento todo mundo sabe o que é. É a habilidade natural. Ou você pode aprender. Eu posso pegar aqui como exemplo, vamos pegar um jogador de futebol muito famoso, que ele nasceu já com este talento que ninguém consegue fazer igual. Ninguém consegue fazer igual. Ele joga futebol de uma maneira, num talento que só ele tem. É lógico que outras pessoas podem treinar e chegar ao mesmo nível ou parecido, treinando todos os dias. Então isso é talento, isso serve para música, para esporte, entre outros talentos aí que a pessoa pode adquirir ao longo de sua vida. Mas uma observação muito importante que você precisa entender, compreender, para não ficar dúvidas, todos os dons são usados para a edificação do corpo de Cristo e de acordo com a palavra de Deus. Se você ouvir alguma revelação, alguma profecia, alguma visão em desacordo com a palavra de Deus, isso não provém de Deus. Então se você ouvir tal pessoa dizer por aí, fulano de tal recebeu uma profecia de que ele teve uma visão com um anjo, e essa visão, essa revelação que essa pessoa teve está em desacordo, está contrário à palavra de Deus, pode ter certeza que isso não provém de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Se isso não provém de Deus, da onde que provém então? Pode ser criação humana, pode ser algum espírito maligno, que não é da parte de Deus, que faz essa pessoa ter visões, porque isso acontece também. Então tudo aquilo que não vem de Deus, não é de Deus, gente. Ao longo da história nós vemos muitas pessoas que tiveram sonhos, revelações, visões com o sobrenatural, e isso que ela recebeu,
acaba estando em desacordo com a palavra de Deus, então, ou seja, essa profecia, essa visão, essa experiência que essa pessoa teve, que não provém de Deus, não é de Deus. Você precisa ter muito cuidado em tudo que você acredita, em tudo que você ouve. Por quê? Por isso que nos dias de hoje há muitas igrejas que receberam a revelação de anjo, de arcanjo, de espíritos, e essas pessoas fundaram igrejas e se dizem cristãs. Gente, essas pessoas não são cristãs, ok? Porque muitos dos seus ensinos negam a Cristo como o único Salvador, estão em desacordo com a palavra de Deus, então não creia em tudo o que você ouve por aí. Por isso que é interessante você conhecer a palavra de Deus, para você não cair nessas armadilhas. E tem muitas revelações que surgiram aí ao longo da história da igreja. São revelações que dataram, eu vou citar algumas aqui, um dado importante. Muitas dessas revelações, vou citar alguns exemplos, eles dataram o fim do mundo. Revelações que soam como aquela igreja é a única, exclusiva e só ela salva. Revelações de que uma pessoa falecida voltou e trouxe revelações para essa pessoa. Tudo isso a Bíblia condena. Você tem que tomar cuidado. Eu citei alguns exemplos aqui, eu poderia citar vários, milhares, mas não é o meu intuito, é só para você entender o que são os dons espirituais e para que eles são usados. Eles são usados para um único fim: edificar o corpo de Cristo. Não serve para mais nada, não serve para causar divergência, confusão, divisão, nada disso. Vou explicar rapidamente o que cada dom quer dizer, qual a função de cada dom, porque são vários. Temos aí primeiramente a palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? Essa é a revelação sobrenatural ou percepção da vontade e do propósito divino. A palavra da sabedoria. Esta é a revelação sobrenatural ou percepção da vontade e propósito divino, mostrando como solucionar algum problema que possa surgir. Vou citar um exemplo breve aqui. Primeiro livro dos Reis 3,16, onde duas mulheres brigavam por sua filha. Uma roubou o filho recém-nascido da outra e as duas foram diante do rei Salomão, que tinha uma sabedoria sobrenatural. O rei Salomão, sobrenaturalmente, ele resolveu aquela situação da seguinte maneira: ele pegou e deu a ordem: pegue o bebê, corte no meio e dê a metade para cada mãe. A mãe verdadeira falou assim: não faça tal coisa. Pode deixar o meu filho com a mãe. Ou seja, e o que o rei Salomão fez? Ele falou: então, tira o bebê da outra e dá para a verdadeira mãe, porque ela é a verdadeira mãe. Então, isso é um exemplo de palavra de sabedoria. Ou seja, se Salomão fosse uma pessoa natural, normal, sem essa palavra da sabedoria, ele não iria conseguir resolver aquele problema. Temos também a palavra da ciência ou do conhecimento. O que é isso, Leandro? É a revelação sobrenatural do conhecimento divino. Veja só, a revelação sobrenatural do conhecimento divino, ou da percepção da mente, vontade ou plano divino, e também dos planos dos outros que o homem não poderia saber de si mesmo. Vou citar um exemplo para vocês. Lá em Mateus 16:16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então vemos aqui que essa palavra do conhecimento divino não poderia vir de nenhum homem. Ou seja, essa revelação ela veio para a vida de Pedro e Pedro verbalizou este conhecimento sobrenatural. Ou seja, é uma palavra do conhecimento divino. Aquilo que nós não temos condições de conhecer, Deus revela através do seu Espírito através deste dom. João 1:1, nós vemos aqui João inspirado pelo Espírito Santo de Deus para trazer a revelação das coisas divinas que o homem não tem como saber. Nós vemos lá no prólogo de João, João descrevendo quem é Deus, quem é Cristo, e não teria como isso surgir da sabedoria humana, não teria como, gente. Então você entende aí o que é a palavra da ciência. Um outro exemplo dessa palavra da ciência ou do conhecimento, nós temos um outro exemplo lá no segundo livro dos Reis 6:8.
E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Então veja que ele deu instruções do conhecimento divino para aquele povo e eles não caíram naquela armadilha. Poderia citar outros exemplos, mas vamos se ater apenas a esses, ok? Um outro dom sobrenatural do Espírito Santo de Deus é a fé. O que é este dom? É a habilidade sobrenatural de crer em Deus sem nenhuma dúvida humana, descrença ou raciocínio. Ou seja, Jesus põe uma métrica na fé. Pode ser pouca ou muita. Jesus pôs essa métrica na fé. A pessoa pode ter muita ou pouca fé. E ele deixou isso bem claro lá em Mateus 17, 20. Olha só. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então esta fé, este dom da fé, é quando a pessoa crê 100% em Deus, sem duvidar, sem nenhuma barreira. É o que a Bíblia nos diz. Então é um dom muito lindo também, o dom da fé. Então se você duvida, tem hora que você fica balançado com a fé, então peça a Deus que Ele pode te dar este dom de você crer 100% em Deus. Um outro dom lindo também que eu particularmente gosto muito dele são os dons de curar. Pois é. O que é o dom de curar? É o poder sobrenatural de curar todo tipo de doença sem auxílio médico ou humano. Isso não quer dizer que Deus tenha que curar todas as pessoas. Não. Deus pode curar a quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, porque Ele é Deus soberano. Um outro dom também muito maravilhoso é o dom de operação de maravilhas ou dom de milagres. É um dom espiritual que representa a intervenção sobrenatural nas leis naturais aqui da terra. São atos extraordinários, superiores à capacidade humana, como curas inexplicáveis, ressurreições, eventos inexplicáveis à capacidade humana. Então, temos esse dom também maravilhoso. Temos também o dom de profecias. O que é este dom de profecias? Lembrando, não é uma nova profecia, um novo evangelho, uma nova palavra de Deus. Não tem nada a ver com isso. Então, se você ouvir uma pessoa dizendo por aí que recebeu tal profecia, de que tem um novo evangelho, uma nova revelação de Deus que vai alterar a Bíblia Sagrada, isso não é profecia proveniente do Espírito Santo de Deus. Muito cuidado com este dom. O que é o dom de profecia segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, é a expressão sobrenatural na língua nativa. É um milagre da expressão divina, não concebido pelo pensamento ou raciocínio humanos. Inclui falar aos homens para edificação, exortação ou consolação desta pessoa. Vou ler um versículo para vocês, que se encontra lá em 1 Coríntios 14, verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Um outro texto para nossa meditação, Atos 11, verso 28. Vou ler aqui rapidamente. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então veja que é bem simples de você entender o que é uma profecia. A pessoa pode receber um aviso de Deus, como foi o caso aqui deste Ágabo. Pode ser para edificação, exortação, consolo para essa pessoa. Então veja que é para edificação do corpo e não trazer uma nova revelação, uma nova Bíblia. Gente, não tem nada a ver. Talvez você ouve ou já ouviu muitas pessoas dizendo assim: fulano de tal recebeu tal profecia de um anjo, de uma pessoa que já faleceu. Essa pessoa recebeu uma profecia de um sonho. Essa pessoa recebeu uma profecia de uma visão, e ela traz para o meio religioso uma profecia que está em desacordo com a palavra de Deus. Gente, isso não é profecia de Deus, ok? Toda profecia tem que estar de acordo 100%
com a palavra de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Aprenda isso para você não cair em armadilhas, ok? Temos também o dom de discernir os espíritos. O que é este dom? É a revelação sobrenatural ou percepção da esfera dos espíritos, para detectar os espíritos e seus planos e ler a mente dos homens. Jesus tinha e tem este dom de discernir os espíritos. Quando as pessoas vinham rodear Jesus, querendo tentar provar ele, Jesus de antemão já conhecia o pensamento deles. Olha só um exemplo. Mateus 9, verso 4. Este versículo eu acho muito lindo. Olha só. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Então veja que Jesus, Deus, o próprio Deus, ele é o único que consegue discernir o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente lá no íntimo do seu coração. Por isso, por esse motivo, ninguém pode tentar enganar, fingir, mentir para o Espírito Santo de Deus, porque ele conhece os pensamentos. Então Deus pode dar aos seus filhos e filhas este dom para você não ser enganado por pessoas, por espíritos malignos e assim por diante. Este dom é lindo, ele é muito útil na obra de Deus. Para você aí que faz a obra de Deus, tem vontade de fazer a obra de Deus, de você não cair em laços do inimigo das nossas almas. Então é uma capacitação para você fazer a obra de Deus e não ser enganado por falsos espíritos ou falsas pessoas que por fora mostram uma coisa, mas dentro de si eles têm outro propósito, ok? Vou falar para vocês agora a respeito do dom da variedade de línguas. Esta é a expressão em outras línguas que não são conhecidas por quem as fala. Atos 10, 44. Vou ler este versículo para vocês. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Veja que ao falar ou orar em línguas, nenhuma pessoa ou espírito maligno entende. Por isso, você está falando em mistérios com Deus. É como se fosse um código que só Deus entende. É como se você fosse orar a Deus. É como se você fosse falar com Deus em criptografia. Só Deus vai entender, mas ninguém consegue, nem a pessoa consegue entender quando ela está orando ou falando em línguas, porque ela fala com Deus em mistérios. Ao orar ou falar em línguas, assim você ora bem, mas o seu entendimento, seu intelecto fica sem entendimento nenhum. A pessoa está orando em línguas com Deus e o Espírito Santo que está dentro da pessoa fala com Deus, porque eles são uma só pessoa. Ele fala por nós, através de nós, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ao orar ou falar assim, você ora bem. Quando você está orando, falando em línguas, falando em mistérios com Deus, mas o seu intelecto fica sem entendimento nenhum. E por isso que você tem que orar, para quê? Para você ter o dom de interpretar essas línguas. E aí nós vamos falar logo após isso, o dom de interpretação das línguas. Olha só o que diz em 1 Coríntios 14, verso 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O que é o dom de interpretar as línguas? É a habilidade sobrenatural de interpretar na língua nativa o que foi falado em outras línguas não conhecidas por quem as fala. 1 Coríntios 14, 13 diz assim, olha só a instrução que Paulo vai dar inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Então, gente, você pode falar em línguas quando você é batizado com o Espírito Santo. Lembre que eu estou falando de uma perspectiva pentecostal, para você não ficar confuso aí. Então você que fala em mistérios com Deus, você está orando bem. Você não faz ideia do que você está orando, falando, mas você ora muito bem, você é edificado. Mas o seu entendimento fica vazio. Então você que tem este dom de falar em línguas, ore a Deus para que você possa interpretar também. Então, gente,
nós vimos aí o que são os dons espirituais. São para uso na obra de Deus. Então você que quer fazer a obra de Deus, você tem este desejo de fazer a obra de Deus, são ferramentas disponíveis para aqueles que creem. Se você não crê, você não vai receber. É um direito seu você não crer. Se você acha que os dons espirituais são apenas lá para a época dos apóstolos, é um direito seu. Mas o conselho que eu te dou é: repense, não fique preso em doutrinas que a sua igreja está te propondo, que algum teólogo algum dia ensinou. A Bíblia está aí, Jesus falou que esses sinais seguirão aos que crerem. Então, se você quer fazer a obra de Deus com mais eficácia, busque os dons espirituais de Deus, do Espírito Santo de Deus, que você vai ter muito mais eficácia no reino de Deus. Porque você precisa entender uma coisa, eu sempre falo isso: suponhamos que eu seja um médico e eu só sei medir pressão, é lógico que é um exemplo hipotético, e no outro lado da rua tem um médico que mede pressão, que faz exame de sangue, que faz hemograma, faz raio-x, faz todos os tipos de exames. Aquela pessoa tem muito mais ferramentas para trabalhar. Então você conseguiu entender? Na obra de Deus é a mesma coisa. Talvez você só pense assim: não, para eu fazer a obra de Deus eu só preciso estudar a Bíblia. Eu sei que a Bíblia é o ponto principal, é a ferramenta mais importante para o cristão, mas há outras ferramentas que você pode pedir a Deus e fazer a obra de Deus. Suponhamos que você visite uma casa de uma pessoa e ali tem um espírito maligno que está enganando todo mundo e você, naturalmente, você não conseguiria discernir isso. Mas quando você tem o dom de discernir os espíritos, automaticamente você vai saber que aquilo dali é um espírito que não é de Deus. É apenas um exemplo. Suponhamos que você tem muita vontade de orar por pessoas e elas serem curadas. Você pode buscar este dom lindo, maravilhoso também. E assim por diante. Então repense naquilo que você tem vivido. Talvez você viveu aí numa caixinha e você está perdendo ferramentas que vão te ajudar a fazer a obra de Deus. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado, para que as pessoas sejam edificadas e o nome de Deus seja glorificado. Ok, gente? Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus, repense. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se você foi impactado, se inscreva no nosso canal. E se você conhece uma pessoa que tem a sede, o desejo de conhecer um pouco mais sobre os dons espirituais, compartilhe com essa pessoa. Você estará ajudando a obra de Deus a ser espalhada pela terra. Lembrando que eu não estou aqui para provar quem está certo e quem está errado. Eu estou meditando e refletindo naquilo que a Bíblia nos diz. Então, se você tem esse desejo de fazer a obra de Deus, reflita, repense nesses dons que eles vão ser bênção na sua vida. Gente, muito obrigado. Fique com Deus. Até mais. Até o nosso próximo vídeo. Tenha um dia, uma noite, uma tarde abençoada. Em nome de Jesus. Tchau. Fique com Deus.